A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Amém. Aos poucos os irmãos vão retornando de suas férias, né? Mais um ciclo, mais um ano. E aqui estamos todos nós, pela graça do Senhor. E neste primeiro domingo, então, de compartilhamento, o que queremos tratar aqui é algo tão essencial. Vamos falar sobre a fé. Porque se estamos aqui, estamos pela fé. E a fé, obrigado, é algo essencial para a nossa vida. Vamos abrir a palavra do Senhor. Capítulo 1. Dos versículos de 1 até o 8. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria ao passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós prospera, e se ele peça por fé em nada, pois o que duvida é semelhante. Não supõe que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de inconstante em todos os seus caminhos. Os versos de 12 a 15. Bem, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, já que o assunto extraído deste livro, nesta noite, é sobre fé, ainda é necessária a leitura dos versículos de 14 a 26 do capítulo 2. Meus irmãos, qual é que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão e uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, e de em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante?
Não foi por vês como a fé, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu agora, Abraão creu, foi chamado amigo. Eficaz que uma pessoa é justificada por obras e não por de igual modo, não porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oremos, Pai, estamos diante de Ti nesta noite. E te agradeço. Assim oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se há um tema, um título, a vida cristã é uma vida do início. A nossa vida palavra a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, já dando essa ideia de algo dinâmico que progride e que, portanto, não é algo estático ou morto, de fé em fé, como está escrito, 2 pontos, o justo viverá por fé. A vida cristã saudável, autêntica, não é uma vida perfeita, porque isso não é possível, mas sim é uma vida vivida pela fé. O apóstolo Paulo, já no final da sua vida, o que ele tinha guardado como algo muito precioso para ele? Ele ali diz, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, mas de suas últimas palavras, guardei a fé. Guardei a fé. O Senhor Jesus Cristo, já naquele seu discurso profético dos últimos tempos, de como as coisas seriam tão terríveis, lá em Lucas 18:8 diz assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Se nós olhamos para o nosso mundo hoje, e então começarmos a pensar a questão da fé, podemos testificar de maneira assim, sem titubear, que há pouquíssima fé genuína nesse mundo em que vivemos. Poucos são aqueles que trilham no caminho da fé. E tristemente, nós ouvimos em muitos segmentos cristãos que quando tratam do assunto da fé, a fé é aquela fé interesseira.
É uma fé de uso pessoal para alcançar alguma vantagem, alcançar algum sucesso. Enfim, é uma fé utilitária para benefício particular, em benefício próprio. O que é extremamente triste, porque fé não tem nada a ver com isso. Aqui hoje já expressamos gratidão, porque de fato o Senhor e a igreja esteve orando pela vida do Felipe, estava na UTI, e nós oramos: Senhor, restaura a vida desse jovem. Estamos exercitando fé, não é verdade? E esse jovem está se restabelecendo, nós nos alegramos. Mas nós precisaríamos dessa mesma fé, e quem sabe uma dose e uma proporção maior de fé, para passar, quem sabe, estando a viver a questão negativa, que ele estivesse afundando cada vez mais. E a igreja e as pessoas envolvidas, cristãs, deveriam estar vivenciando isso também pela fé. Fé não é uma questão de sucesso ou insucesso. Fé é um estilo de vida que nos faz descansar plenamente naquele que reina. Fé não espera resultados. Fé busca um descanso naquele que sabe de todas as coisas. É nesse exercício da fé que nós somos convidados a meditar, a repensar nessa noite. Tão oportuno esse momento, porque estamos iniciando um novo ano e nós, seres humanos inseridos no tempo, a gente precisa dessas coisas, né? O ano novo, né? Puxa vida, aí a gente... Mas é quase automático, a gente começa a se organizar em ideias de agora este ano, eu vou fazer isto, aquilo, vou me programar para isto. Enfim, fazemos planos. Não é? Quem sabe começarmos a repensar a questão da nossa fé, o estado da nossa fé. Porque a palavra de Deus diz, e o próprio Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta, no capítulo 1:19, mantenham a fé, a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Irmãos, que o Senhor nos guarde, e que nenhum de nós aqui venha a naufragar na fé. É possível naufragar na fé? A fé dos cristãos. A fé foi dada aos santos. Ora, se temos a fé, há a possibilidade de naufragarmos nessa fé. Não estamos aqui dizendo da perda de salvação, mas de um grande prejuízo espiritual, de progresso, de crescimento, de maturidade, de mais semelhança com Cristo. Então nós temos que cuidar disso. À guisa de introdução, irmãos, então fica essa nossa primeira conclamação. O justo viverá pela fé. Foi assim que Martinho Lutero, no século XVI, encontrou a grande libertação para a sua vida tão atormentada, regida por tantas leis, prescrições, tantas penitências, tanto jugo, tanto peso causado pela religião. Ele descobriu que a vida cristã é uma vida vivida pela fé. A partir do novo nascimento, a justificação é pela fé. E tendo seu início ali justificados unicamente pela fé, agora a vida é vivida pela fé. Um segundo ponto que eu quero tratar aqui nesse assunto é justamente a instrumentabilidade da fé. Ou seja, como a fé, então, opera em nós. Se ela é tão essencial, vai por toda a nossa vida. Como, então, ela opera? De que maneira? A primeira coisa que me veio, então, meditando neste assunto, esse assunto é tão vasto. Nós não temos o tempo aqui para isso. Mas aqui, então, separei alguns pontos na minha reflexão. O primeiro é que a fé é um instrumento para nos ensinar a andar.
Apesar de nós não palparmos muitas coisas ou tocarmos concretamente em muitas e diversas possibilidades, muitas delas que até parecem impossíveis, a fé vai nos ensinar a andar apesar de. Eu não estou vendo nada, mas a fé trabalhando no nosso ser, no nosso interior, nos faz não paralisar e estacionar diante daquilo que está oculto, mas ainda assim avançar. Avançar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo diz assim, tão curtamente: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A fé nos ensina a andar, mesmo sem estar vendo. E eu amo esse texto de Hebreus 11, onde ali nós temos uma citação de tantos irmãos e irmãs que viveram pela fé, chamada Galeria dos Heróis da Fé, não é isso? Eu aprecio demais quando se fala de Moisés, lá no capítulo 11, versículo 27, que diz que Moisés, pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. A Jesus Cristo, o Senhor. Pela fé, ele assim o fez. Firme, como quem vê aquele que é invisível. Amados irmãos e irmãs, faço a pergunta: vocês amam ao Senhor Jesus? Você ama o Senhor Jesus? Certamente você está dizendo, sim, eu amo. Mas como pode você amar alguém que historicamente está a mais de 2000 anos de nós? Como você pode amar alguém que você nunca viu? É uma coisa absurda. Mas você ama. Você tem sentimentos por Ele. Você até tem momentos que chora por Ele. E que o deseja. E que tem prazer nele. Mas como? E Pedro, tratando na sua primeira carta, então, que já até foi compartilhado aqui, esse primeiro capítulo, ele se refere lá no capítulo 1, versículo 8, justamente isso. A quem, não havendo visto, a mais. E ele está tratando ali da fé, irmãos. Uma fé mais preciosa do que o ouro, provada, que tem o valor. A fé, é por ela que nós amamos o nosso Senhor Jesus. Nós nunca o vimos. Não vamos vê-lo tão cedo. Não sabemos. Porque ele pode voltar. Aí sim a palavra diz que todo olho o verá. Aí não vai precisar de fé para vê-lo. Porque todo olho o verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, primeiramente, isso nos ensina a caminhar. Andamos por fé, ainda que não estejamos vendo nada. É maravilhoso. Segundo, a fé necessita ser provada em nossa vida. Ou seja, a fé é como um aferidor, um instrumento que nos situa onde estamos em relação à nossa vida cristã, como um medidor de pressão, esfigmomanômetro. E aqui então que entra o papel das provações, o papel do sofrimento, tratado aqui na Epístola de Tiago, que foi o texto que começamos a ler, onde Tiago aqui diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu acho isso daqui algo assim,
incompreensível. Como posso eu ter motivo de alegria quando estou passando por várias provações? Não dá. Os irmãos estavam sofrendo uma tremenda perseguição e a dispersão foi justamente por isso. O motivo da tribulação, do sofrimento, era a perseguição que se instaurou naquele momento. E diz: tende motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa vez, uma vez confirmada, produz perseverança. É tão claro que no momento em que estamos sofrendo, nós não temos alegria, porque somos seres humanos que sentimos, que temos dor. A tribulação é algo que nos aflige, e na aflição é impossível você ter uma alegria, se alegrar naquilo. Mas a alegria vem. A alegria vem com o resultado que essa fé operante, o que ela vai produzir. Então a perseverança, espere. Uma noite de tristeza pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Não é isso? Quis a palavra do Senhor. Então as provações, a dor, as perdas, as frustrações, a fé vem para nos medir, para provar. E eu trouxe para os irmãos uma ilustração, bem próximo de nós. Nós temos recebido algumas mensagens de um irmão de Paranavaí, o nosso irmão José Armindo. E esse irmão, já há mais ou menos uns 2 meses, não é, Valim? Uns 2 meses, que a esposa foi visitar a filha em Curitiba, teve um mal-estar, e ela teve um AVC grave. E ela está na UTI já nesses 2 meses. E esse irmão tem mandado, de tempo em tempo, uma mensagem, dizendo das suas bem pequenas melhoras, quase imperceptíveis, mas que para ele já são melhoras. E ele deixa assim no final da sua mensagem: o Senhor reina. O Senhor reina. Ele diz tudo isso pela fé, irmãos. Ele está na fé. Está aprendendo a viver pela fé. E ele deixou essa última mensagem que veio a calhar. Permitam-me aqui ler para vocês. Porque eu disse que a fé é um instrumento, como um medidor, um aferidor da nossa fé, do nosso momento. É uma prova, como se está mais alto, está mais baixo, está no meio, em que patamar eu estou no meu caminhar. Aí diz assim: aqui na UTI do hospital, tomei conhecimento que há mais do que uma forma de medir a pressão sanguínea. Implantaram na minha esposa um medidor interno da pressão arterial. Ela tem aquele medidor comum que conhecemos, e um outro como um catéter que alcança a artéria por dentro. Agora o Senhor me mostrou que nos mede assim também. Nós temos o hábito de usar nossos medidores de nossa fé externa. Isso é, diante dos outros, aferimos com nossos medidores a pressão, entre aspas, da nossa fé. Muitas vezes nos orgulhamos de quão boa fica a nossa pressão da fé, quando somos provados, e desfazemos de irmãos que têm a pressão da fé oscilando
diante das provas, ou subindo muito, ou baixando demasiado. Mas isso é apenas a pressão externa, aquela que qualquer um pode ver. No entanto, existe uma forma de medir a pressão internamente, ou seja, a que nem eu mesmo e nem os outros conseguem medir. E saibam, ela pode ser diferente da que aparece externamente. O Senhor que reina, mede nossa fé por dentro. E Ele não só sabe se somos estáveis por fora, mas por dentro. Ele conhece nossa fé por dentro. E em algum momento vai nos mostrar a nossa realidade, aquela que nem mesmo nós sabemos sobre nós mesmos. E isso é bom, pois que diante da situação real da batalha, estaremos prontos para vencer pela fé, sem oscilar, firmes na verdade. Somos enganados pelas aparências, exaltamos os sanguíneos pela sua aparente saúde na fé, sempre ativos, dispostos, reagindo rápido, correndo, realizando, enquanto desprezamos os crentes, pressão baixa, entre aspas, achando que não reagem, ficam parados, sem disposição, etc. Mas o que vale é na provação, como está a nossa confiança, nossa esperança, nossa estabilidade no Senhor. A pressão da nossa fé é mesmo estável, ou vai cair demais, ou subir muito, e adoeceremos. O Senhor permite as provas muitas vezes, para medir nossa pressão interna, a real, e para ficarmos cientes da real situação. Pois nos veremos diante de situações que exigem fé real, onde as aparências desaparecem diante dos desafios dos problemas. Que o Senhor nos permita fortalecer a nossa fé, a ponto de nada mais nos abalar. E ainda há mais texto aqui, mas já ficou uma amostra para nós, de que esse irmão está exercitando a sua fé, não para que essa fé ordene a Deus para curar a sua esposa integralmente, mas ele está orando, ele está diante dele, em fé, para que a vontade do Senhor se realize plenamente na vida deles. Ah, meus irmãos, que nós possamos aprender a caminhar nesse estilo de vida, dessa vida de fé. Portanto, esse instrumento de aferição, na provação, é muito importante a gente ter consciência disso. Eu não preciso buscar sofrimento, você não precisa buscar sofrimento, porque ele vem. Ele vem, a todos nós. E não podemos jamais dizer que o sofrimento de um é maior que o sofrimento de outro. Porque o sofrimento é o sofrimento, a dor é a dor, a tribulação é a tribulação, a perda é a perda. Para aquele que está passando, é a maior perda, é a maior dor, é o maior sofrimento. Mas agora nós, cristãos, que cremos na palavra, que estamos aprendendo a confiar em Deus, ainda que tenhamos que passar por momentos extremamente difíceis, e eles virão, certamente, que nós possamos estar aprendendo a aproveitar esses momentos, e entender, que Deus não está nos tentando, como diz Tiago, porque Deus não tenta a ninguém, Deus está oportunizando momentos difíceis em nossa vida, para que a nossa fé provada ainda cresça um pouco mais. E então ela crescendo um pouco mais, o nosso descanso é maior, a nossa confiança é maior, tudo é maior, no sentido de estarmos progredindo ainda mais para Ele. Amém, meus queridos? Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz: até onde estamos firmados, somente assim transcenderemos, pela fé. Paulo também diz: eu sei em quem tenho crido. E num terceiro ponto aqui agora, sobre a fé,
deixando a instrumentabilidade, a fé produz algo em nós. O que essa fé produz? Tiago nos fala, no versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que nós mais precisamos para continuar a nossa vida é perseverança. Mas como é que nós ganhamos perseverança? Romanos capítulo 5 também nos fala disso, que na tribulação nós vemos o quê? A experiência da perseverança. Não é? Então, um dos resultados de mantermos firmados na fé é que nós vamos ganhando esse elemento de perseverança. Nós vamos ficando cada vez mais cascudos, no bom sentido. Batem as intempéries dessa vida e nós seguimos mais, constantemente mais. E vem a chuva, vem a tempestade, as adversidades, e nós estamos mais experimentados nessa fé. Amém? Perseverança. E a outra coisa que produz, que eu separei aqui, está no texto, é que diz assim, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, porque é como uma coisa puxando a outra, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Claro que aqui Tiago não está falando de perfeição. Isso não é possível, mas ele está falando de amadurecimento, aperfeiçoamento. Né? Isso é uma outra coisa que essa fé produz em nós. E para terminar, num terceiro ponto, nossa atitude para com a fé. Nossa disposição diante da fé. Eu separei apenas 3, de tantas disposições importantes. A primeira delas é a exortação do apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 16, 13, que diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Então, nossa primeira atitude importante é permanecer firme na fé. Cuidar para isso. Senhor, eu preciso da tua graça, mas eu quero permanecer firme nessa fé. Que é por meio dela que eu caminho, que eu vou progredindo. Então, primeiramente, permanecer firme. Segundo, uma avaliação contínua a respeito dessa nossa fé. De quanto em quanto tempo você faz uma reciclagem, uma reavaliação da sua fé? De nunca em nunca? Talvez. Às vezes nos tornamos tão descuidados que nem pensamos mais a respeito dessa questão da nossa fé. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Meu irmão, minha irmã, estamos na fé? Estamos atentos nessa questão? Quantos podemos estar negligenciando essa fé tão preciosa que foi depositada em nós? Como é importante estarmos avaliando constantemente o estado, o nível desta fé graciosa que foi dada a nós. E terceiro, nós devemos preservá-la como um tesouro. Como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, e ele diz: eu tenho algo em mim.
Ele perdeu todas as coisas por causa do conhecimento de Cristo. Perdeu todas as coisas. Prestígio, posição. Este homem, todo o seu conhecimento a respeito de tão versado que era, erudito na lei, era fariseu de fariseus. Ele diz que considerou tudo como perda. Mas ele tem algo no final da sua vida que é um tesouro. A sua fé em Cristo. Então ele diz assim: guardei a fé. Tiraram-me tudo. E agora vão me tirar a vida porque eu estou prestes a ser martirizado. Ele sabia disso, estava claro a respeito daquele momento. Ele diz assim: mas eu tenho um tesouro que ninguém pode me tirar. A fé guardada no meu coração. Amém, meus irmãos? Encerro com esse versículo. 1 João capítulo 5, diz assim, no versículo 4, vamos ler juntos? Como eu disse, irmãos, chegará um momento na sua vida, alguns momentos assim já chegaram em minha vida, eu já estou com 62 anos, alguns pontos muito escuros chegaram à minha vida, terríveis, alguns ainda quando eu era uma criança, terríveis. Posso citar para vocês a morte da minha mãe quando eu tinha 13 para 14 anos. Terrível. E outros virão. Certamente virão, irmãos. Por isso que é tão importante isso que estamos tratando aqui nessa noite. Porque pode chegar rapidamente esse momento de dizer, você vê o seguinte: não sei nada, não estou entendendo nada, não estou vendo nada. E eu não tenho nada. E quem sabe, nesse momento, você tenha tudo. Porque a fé foi exercitada e guardada por você no seu coração. É isso que vai nos manter de pé. É isso que vai nos manter de pé. Essa fé é preciosa. Vamos ler juntos? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uma fé que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Uma fé vitoriosa para ser curado, ou uma fé vitoriosa para viver enfermo pelo resto da vida. Uma fé vitoriosa para desfrutar de uma condição financeira privilegiada. Uma fé vitoriosa para vencer uma situação financeira difícil que se prolonga por toda a vida. Ainda assim, uma fé vitoriosa que não está descansando em sucesso ou insucesso, está descansando nele, que tem uma vontade a cumprir na minha vida, ainda que eu não entenda.
Essa é a caminhada de fé. Irmãos, que o Senhor nos dê graça para assim vivermos. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, oramos como os discípulos. Senhor, aumenta-nos a fé. Somos tão incrédulos ou tão interesseiros. Nossas motivações, em boa parte, são tão impuras. Senhor, o Senhor conhece a nossa condição, a nossa fragilidade, como somos vulneráveis, como somos inconstantes, de ânimo dobre, como facilmente murmuramos diante até mesmo da menor dificuldade. Muitas vezes nos sentimos envergonhados diante das nossas reações, de como nos portamos, da mediocridade da fé, tão preciosa que foi dada a nós, mas que se estancou, se paralisou, não progrediu. Senhor, nós estamos aqui para suplicar ao Senhor, revitalize, Senhor, a nossa fé, revigora-nos em Ti, Senhor, renova-nos, ensina-nos a viver por meio de fé, como Abraão, que viveu o impossível, que respondeu à maior prova que alguém poderia passar, oferecer o filho da promessa, algo tão incoerente para ele, mas que foi aprovado. Que possamos ser aprovados no meio do fogo, Senhor, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos. Somos pequenos na fé, Senhor. Ajuda-nos. Faz-nos crescer mais. Te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém.